Imagine se cada Akuma no Mi fosse a alma de um antigo guerreiro aprisionado e quem a come pode acessar os seus poderes. Se tem alguém que entende de almas em One Piece, essa é a Big Mom. Mas existem alguns outros personagens que estão sempre conectados a esse assunto, e estes estão sempre falando nele. Como por exemplo, o Brook, que com a ajuda dos poderes da sua fruta consegue manipular as almas que a Big Mom colocou em suas coisas e deu vida. Dessa forma, os dois estão mexendo com a mesma matéria-prima, as almas. E a alma de uma pessoa tem um valor que é determinado dela e único. A Big Mom, por exemplo, disse que o tempo de vida de pessoas fracas não vale muito. Ela disse isso em contraste com o tempo de vida dela mesma. Supostamente, quanto mais forte a pessoa, mais poderosa a sua alma. Outro assunto que toca diretamente na alma é o Haki do Rei, além, é claro, do seu like. Seu like toca diretamente na alma, ajudando demais aqui esse canal. Um usuário de Haki do Rei também supostamente pode expandir a sua alma e manifestar uma pressão atmosférica tão grande que à sua volta é capaz de desmaiar as pessoas que não tenham a alma tão forte quanto a dele. Dessa forma, o Haki do Rei é diretamente ligado aos assuntos da alma, e eu creio que o despertar vai estar cada vez mais presente na obra. Cada vez mais pessoas estão falando sobre ele, e estamos esperando por isso. Crocodile, Doflamingo e Katakuri falaram dessa habilidade. E agora? O despertar tem muito a ver com o poder da alma de quem comeu a Akuma no Mi. O quão forte é a alma das pessoas que já foram mostradas despertas. É um poder enorme. Para despertar uma fruta é necessário ir e fazer coisas que os outros não conseguem. Como por exemplo, o Haki do Rei. Ele é um dom para poucos, e é um ótimo exemplo aqui. Se compararmos ele com o despertar, os dois são raros e poucas pessoas conseguem chegar lá. Existe também a antiga lenda de que a Akuma no Mi possui um demônio, e é exatamente isso que significa Akuma no Mi, fruta do demônio. Mas então, se existe um demônio em cada fruta, quando a pessoa come, ela fica possuída por ele? Ela se torna Jinchuriki daquele monstro? Como funciona isso afinal? Se elas possuem alma de alguma forma, isso deve resolver o mistério de por que são chamadas de demônios. Afinal, se parar para pensar, todas as pessoas fortes, diferentes ou estranhas em One Piece também são chamadas de demônios. Ors foi chamado de demônio, assim como Slime e também o próprio Brook. Logo, tudo que não pode ser facilmente entendido é temido e chamado de Akuma, demônio. E assim, as frutas se tornam também Akuma no Mi. E na realidade, isso nem deve ser nada maligno. A questão é que quando coisas comem frutas, como uma bazuca, por exemplo, ou uma espada, elas criam vida. E isso é muito interessante, mesmo que seja apenas a vida de um animal. Já que é algo surpreendente, uma coisa inanimada ganhando vida. Isso quer dizer que sim, existem grandes chances de almas habitarem dentro das Akuma no Mi. E dessa forma, por algum motivo, essa alma carrega os antigos poderes de lendários guerreiros que já foram donos dessa alma. Em Thriller Bark, Luffy usou várias sombras. Eu quero explicar essa parte primeiro para não haver confusões. Apesar da sombra carregar características e força vital, as sombras não são a alma da pessoa. Se uma pessoa tem a alma arrancada, ela morre e ponto final. Mas o que me chamou a atenção, de verdade, foi que o gigante zumbi Ors, usando a sombra do Luffy, sem ter comido a sua fruta, conseguiu usar o seu poder e se esticar como borracha. E isso, ele tinha apenas a sombra. Se ele tivesse a alma completa, ele teria todos os poderes do Luffy. Entendendo assim a diferença entre sombras e almas, vamos falar da impossibilidade de comer duas frutas. Nós sabemos que ao comer mais de duas frutas, algo ruim pode acontecer. Então isso quer dizer que o corpo suporta no máximo duas almas. E é interessante pegar isso de referência com a própria Big Mom, já que mesmo quando ela arranca a alma inteira das pessoas, ela usa em homies e nunca em si mesma, já que ela já tem a sua alma e a fruta que ocupam todo o espaço, de forma que existe essa regra de duas almas por corpo. Mais de duas almas podem explodir. E esse é um dos pontos principais aqui na teoria. Independente de por que exista essa regra, ela faz sentido. E isso quer dizer que ao comer uma fruta, você também ganha uma alma nova. Uma alma de alguém que teve poderes no passado. O despertar seria unir-se completamente a sua alma com a sua Akuma no Mi e tornar as duas almas uma só. Quem sabe, após o despertar, a pessoa passe a ter uma alma só novamente e assim possa até comer outra Akuma no Mi.
Talvez isso explique sobre o Barba Negra e a sua capacidade de comer 2 frutas. O fato aqui é que para uma pessoa unir a sua alma com a de uma Akuma no Mi, ela precisa conhecê-la, explorá-la ao máximo e ter uma grande força de vontade, além de uma poderosa alma para sobrepor a alma da Akuma no Mi e a dominar completamente. Imagine agora que, por exemplo, o Sandy morra e se torne uma Akuma no Mi. Quem comer a fruta vai ganhar a capacidade de dar chutes poderosos com fogo, caminhar no ar e etc. Essa é a lógica. Sabemos que existe um século inteiro que foi perdido, onde várias questões foram deletadas da história, e isso nos dá uma dica importante do que pode ter acontecido. Na época do século perdido, aconteceram algumas coisas que temos informações oficiais. Por mais que sejam poucas informações, cada detalhe é importante. Nesse século perdido, várias famílias se aliaram para criar o governo mundial, e a família dos D resolveu se voltar contra eles. O fato importante é que os D eram os mais poderosos do mundo e também tinham tecnologia. E como eles iam fazer parte da maior organização do mundo, que se chamaria Governo Mundial, eles eram muito numerosos. Outro fato interessante é que eles eram os inimigos dos deuses. E quem são os inimigos dos deuses? Os demônios, assim como as Akuma no Mi. Do dia para a noite, todos os D desapareceram, assim como as memórias que todos tinham deles, semelhante à fruta da Sugar. Com o poder da Sugar, a pessoa se torna brinquedo e todos se esquecem dela. Só que dessa forma, as pessoas se tornaram frutas e foram esquecidas. Quando Law trocou o coração dos Mugioras, cada um deles ficou com a personalidade do outro, mas não com os poderes. Nessa parte, eu chamo você para viajar na teoria mais alucinada da história desse canal. E se os D, os autonomeados demônios, inimigos dos deuses, aquele povo poderoso, tiver sido transformado em Akuma no Mis? E se cada um deles se tornou uma fruta e foi aprisionado dentro delas, e quem as come recebe o poder dos antigos Ds. Eu sempre leio os SBS do Oda, e ele, quando entra em assuntos de Akuma no Mi, é muito cuidadoso. Recentemente, Oda disse que o Dr. Vegapunk, em seus experimentos e estudos, descobriu o que realmente são as Akuma no Mi. E as Smile, as Akuma no Mi artificiais, muito provavelmente são almas de animais aprisionadas e condensadas em forma de gás sede. As almas são lançadas em frutas e se tornam smiles, por isso são tão falhas. Cada usuário de Smile tem partes de animais, alguns têm partes que até se comportam como animais. A dificuldade aqui é extrair uma alma boa e colocá-la dentro de uma fruta, condensá-la, fazer todo o processo, que não parece ser nada fácil. Parece que de alguma forma fazer isso com almas de animais é mais fácil do que fazer com almas de humanos, e por isso todas as Akuma no Mi artificiais são tipo Zoan. E essa também é a explicação para as Akuma no Mis Zoans, porque provavelmente as Zoans são antigos guerreiros Minks que lutaram ao lado dos D. Afinal, os Minks são poucos e eles vivem nas costas de Zunisha. Apesar de ser um enorme elefante, existem poucos Minks e eles correm risco de extinção. E se grande parte da raça deles também tiver sido transformada em Akuma no Mi durante o conflito que aconteceu no século perdido, isso criaria a classificação Zoan. Eu sempre olho para os poderes em One Piece que não vêm de Akuma no Mi e fico anotando para criar teorias. Até que finalmente cheguei nessa. Veja bem que Luffy e Sandy conseguem usar fogo, Zoro consegue enviar ondas de choque cortantes, Brook consegue invocar gelo do mundo dos mortos, a Nami consegue usar raios e tempestades, o Sop desenvolveu uma pontaria absurda e os Minks conseguem usar o electro e manipular a eletricidade. Ou seja, cada um deles daria um belo tipo de paramécia. E seguindo por essa linha, teríamos, no passado do século perdido, pessoas que tiveram formidáveis habilidades, algumas até inacreditáveis. Não sabemos se elas obtiveram essas habilidades por meio de ciência ou experimentos, mas todas elas têm algum tipo de ligação direta com a alma, e isso levou a combinar seus poderes, e mesmo após a sua morte eles permanecem vivos na alma dentro da Akuma no Mi. Quando uma pessoa come uma Akuma no Mi, aquilo é pro resto da vida, não é possível remover, aquilo te acompanha para sempre, e é meio que uma fusão. Veja que estamos falando de almas de um povo poderoso que viveu no passado e agora vivem em frutas. Não é simples de entender, mas casa completamente com vários detalhes da obra. Essa teoria é de autoria minha. Eu criei e desenvolvi ela do zero. Então se você for repostar em algum lugar, alguma parte ou reutilizar de alguma forma, dê os créditos. E se você é novo aqui e curte viajar em teorias de animes, se inscreva no canal e conheça o rap que eu fiz do Zoro no meu outro canal de raps. O link está aqui nas telas finais e na descrição, para você já engatilhar o vídeo na sequência. Eu fiz a letra dessa música apenas com
frases que o Zoro já usou no anime. Confere lá. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.